Imagina aquele profissional que, por fora, é a própria imagem do sucesso absoluto. Sabe aquela pessoa que lidera equipes enormes, fecha aqueles contratos gigantescos e parece totalmente intocável pelas pressões do dia a dia? Nossa, sim, o famoso executivo de ferro, né? Exato. Mas por dentro a realidade é super sombria. Essa pessoa, na verdade, opera puramente à base de cafeína, doses imensas de açúcar, muita adrenalina e um nível de desespero silencioso que não acaba nunca. E o mais trágico é o que acontece depois do expediente, hein? Quando essa pessoa finalmente chega em casa. Uhum. Ela acaba entregando só o que sobra. Literalmente o resto da energia para a própria família. Bom, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou seu apresentador e hoje a nossa missão é decodificar um material fantástico de Fagner Oliveira, o PA7, o Manual do Autogoverno. Dissecar isso. E a ideia hoje é extrair um roteiro super prático de 7 dias para escapar do que o autor chama de escravidão do caos. Tudo isso reassumindo o controle do corpo, do tempo e do próprio destino, sem depender daquela força de vontade frágil que a gente sabe que falha. E bom, esse perfil que a gente descreveu no começo, o texto batiza de impostor funcional. É um termo doloroso, né, mas muito comum. O que a nossa fonte faz de um jeito brilhante logo no começo é redefinir onde mora o problema. Porque, olha só, o inimigo desse impostor funcional não é falta de caráter. Não é preguiça oculta, então. De jeito nenhum. O inimigo é um ambiente moderno que foi desenhado intencionalmente para capturar a atenção humana e drenar a energia vital. A proposta do material não é ensinar a trabalhar mais duro, mas sim aprender a governar a si mesmo antes de governar qualquer outra coisa. Certo. Vamos desempacotar isso então. O texto diagnostica esse estado caótico como o modo reativo e diz que ele é mantido por 4 sequestradores do nosso autogoverno. Que são a atenção fragmentada, o sono quebrado, o corpo negligenciado e a agenda sem dono. Lendo sobre isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um gigantesco painel de controle de incêndio. Como assim um painel de incêndio? Sabe, em uma fábrica. A pessoa acorda e o painel já está apitando, cheio de luz vermelha piscando. Aí ela passa as próximas 10 horas correndo de uma luz para outra com um extintor na mão. Nossa, total! Confundindo o que é urgente com o que é importante. Uhum. E isso gera uma falsa sensação de ser indispensável, né? O líder acha que está salvando o dia, mas na verdade ele paralisou a equipe e virou o gargalo da operação. O que é fascinante aqui é a mecânica fisiológica que mantém as pessoas presas nesse ciclo destrutivo. Não é só um hábito ruim de gestão, cara. É um vício químico alimentado pela urgência e pela famosa dopamina barata. E como isso funciona na prática, lá no sistema nervoso de quem está apagando esses incêndios? Bom, a pressão gera um desconforto absurdo, né? Pode ser cansaço extremo, ansiedade. E o cérebro humano é uma máquina otimizada para buscar alívio rápido. Ele quer fugir da dor na mesma hora. Exatamente. Aí o cérebro busca recompensas fáceis. A pessoa tá numa reunião importante e se pega rolando o feed do celular sem parar, ou ataca aquele doce na gaveta. Ou fica atualizando o e-mail a cada 3 minutos só para sentir que está no controle de alguma coisa. Só que esse alívio imediato cobra um preço caríssimo. A dopamina sobe rápido e despenca mais rápido ainda. Logo depois, a culpa bate, a ansiedade volta a pior e a pessoa precisa de mais distração. Viram uma roda de hamster. Ou seja, baixar um aplicativo novo de produtividade não vai resolver nada. Nem pensar. A mudança exige reestruturar quem senta no centro de comando. E é aí que entra a ideia do trono interior. O trono interior. O texto liga isso a uma palavra forte, que é mordomia. Não no sentido antigo, mas como administrar a vida e energia como um recurso muito valioso. Sim, e para isso a fonte defende que a gente precisa cuidar da infraestrutura biológica baseada em 4 pilares inegociáveis: glicemia, estresse, movimento e hidratação. Tá, mas aí eu vou ter que fazer o advogado do diabo aqui. Manda. Quem está escutando e lidando com crise em casa, inflação, meta do trabalho batendo na porta? Aí a pessoa lê que precisa focar em bater meta de proteína de manhã, beber água com sal ao acordar. Isso não soa como só mais um biohacking complicado e de gente elitista? É uma reação muito normal pensar assim. Mas não é biohacking estético.
É o básico para sobreviver no campo de batalha corporativo. Tratar a falta de energia como uma questão moral é um dos maiores erros de quem lidera. Aquela vozinha que diz: se eu fosse mais forte, eu aguentava. Exato. Energia não é moralidade. Energia é fisiologia. Se a pessoa acorda estressada, toma um balde de café puro e come um pão, ela joga uma bomba de carboidrato no sangue. O pâncreas surta, libera muita insulina e, 2 horas depois, vem o famoso crash glicêmico. Aquele momento no meio da manhã em que a pessoa não consegue nem focar os olhos direito. E aí o cérebro acha que está morrendo e libera cortisol. O humor desaba e a busca por dopamina barata explode. Começar o dia com proteína, por outro lado, cria uma liberação lenta de energia. Mantém o humor e o foco estáveis até o final da tarde. Incrível como entender a biologia tira o peso da culpa, né? E o autor também fala da ordem de operações do trono interior. Primeiro a fé e direção, depois a família, em terceiro a saúde e só então o trabalho e a missão. É uma hierarquia para não deixar a identidade desmoronar. O verdadeiro teste não é no palco, é no minuto que o olho abre de manhã. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque isso nos leva à tríade matinal: corpo, mente e missão. A ideia é criar fricção contra microvícios, tipo a regra inegociável do celular não dormir no quarto. Essa regra muda o jogo completamente. Sim, eu isso e pensei numa analogia. Fazer a tríade matinal é tipo um cavaleiro vestindo armadura antes de abrir os portões do castelo. Pegar o celular na cama, no primeiro minuto do dia, é literalmente entregar as chaves do castelo para o exército inimigo. Nossa, é a definição perfeita. Do ponto de vista neurológico, isso é um desastre. O cérebro acordando está super sugestionável. E a dopamina, ela atua como um combustível de busca no nosso corpo. Combustível para buscar recompensas difíceis, certo? Isso mesmo. É ela que dá energia para a gente fazer um projeto longo. Mas se você injeta dopamina barata de rede social logo de cara no cérebro vulnerável, o sistema entra em curto. O cérebro pensa: opa, já ganhei a recompensa, não preciso fazer mais nada hoje. Exatamente. Aí qualquer tarefa corporativa profunda vai parecer um fardo insuportável o resto do dia inteiro. E como funciona essa tríade na prática? Porque não é um ritual de 3 horas, né? Não, é super pragmático. O primeiro passo é a ativação física, que leva de 5 a 12 minutos. Não é para virar fisiculturista. É só para avisar para o sistema nervoso que o corpo está alerta e mandar sangue para o cérebro. Certo. E o segundo pilar? É a clareza mental. O autor chama de descarregar os ruídos. Pode ser escrever os pensamentos num papel ou um momento de oração. Tirar o barulho da cabeça. E o terceiro é a missão, né? Definir de forma ativa uma prioridade estratégica do dia e 3 tarefinhas táticas. É pegar o valante antes da tempestade, tentar assumir o controle. Mas aí vem a realidade corporativa. Uma manhã incrível gera um ótimo ímpeto, mas como proteger essa clareza durante o expediente? O mundo real tem chefe, cliente gritando. Aí o texto introduz a execução por blocos de foco. Janelas de 60 a 90 minutos absurdamente blindadas de interrupção para fazer trabalho profundo. E aí eu pergunto de novo em nome de quem está escutando. Como que alguém vai ter a coragem de ignorar o mundo por 90 minutos no escritório? E se tudo explodir enquanto a pessoa está incomunicável? Aí entra o que o autor chama de código do comandante. A verdade dolorosa é que o mundo já está explodindo agora, só que em câmera lenta por causa dessa atenção fragmentada. Explodindo porque a equipe fica dependente do líder resolver tudo na hora, né? Exato. O líder treina a equipe a ser passiva. O texto ensina uma triagem mental de 60 segundos. A pessoa se pergunta se aquela interrupção vai gerar um dano financeiro ou físico real agora, ou se é só a ansiedade de outra pessoa repassando o problema. E quase sempre a ansiedade do outro. Mas não dá para simplesmente dar as costas para a equipe. Por isso, o uso de scripts, respostas padrão. O líder fala algo como: "Tô num bloco de foco agora", manda um e-mail detalhado que eu olho na minha janela de comunicação às 11 horas. Isso educa o ambiente. Se conectarmos isso com a imagem maior, a mesma proteção pesada que a pessoa dá para o trabalho tem que ser dada para a família também. E tem aquele ritual sagrado de transição pro lar. Sim. Chegar em casa com o corpo ali, mas com a cabeça numa reunião que já acabou,
É um erro clássico. O Mathenon sugere um ritual bem físico de 3 minutos, não é? É um ritual tátil. A regra é chegar em casa e ir direto lavar o rosto com água fria. Um ato físico para limpar a energia do trabalho. Guardar o celular longe da vista e no silencioso. E aí sim fazer contato visual genuíno com a família. Abaixar na altura dos filhos e perguntar qual foi a melhor parte do dia deles. Isso, essa soma de lavar o rosto, esconder a tela e o olhar envia um comando químico para o cérebro de que a guerra acabou e o momento de conexão começou. Mas manter essa barra de disciplina alta esbarra no limite do corpo. Todo esse sistema desmorona se o nosso quartel-general de recuperação estiver ruim, o que nos leva ao sono. A abordagem sobre higiene do sono no material é incrível. O sono não é desligar o botão. É um ato de autoridade. É o laboratório onde esse sistema calibra a resiliência para o dia seguinte. Então, o que tudo isso significa na prática? Lendo a fonte, eu pensei no pouso de um avião comercial. Adoro essa imagem, faz todo sentido. Porque veja bem, um avião não bate na pista 900 km por hora. O piloto começa um protocolo de redução de velocidade, entra em contato com a torre, vai alinhando a aeronave lá de longe muito antes de tocar no chão. Ele ajusta os flaps e vai perdendo altitude aos poucos, né? Exato. Com o nosso corpo é igual. Ninguém pode ler uma planilha financeira tensa às 10 da noite, brigar no WhatsApp com o fornecedor, deitar na cama e querer apagar 5 minutos depois. Impossível. O comandante do próprio corpo precisa de um horário de corte rígido, 60 a 90 minutos antes de dormir. O objetivo é baixar a temperatura do corpo e cortar o cortisol. Isso inclui um veto absoluto a telas com luz azul, que destroem a melatonina. Sem falar em cortar discussões de trabalho nessa janela. O texto ensina também técnicas ativas, tipo a respiração 4-2-6. Puxa o ar em 4 segundos, segura 2, solta em 6. E trocar a tela vibrante por uma leitura no papel impresso. Mas o ponto mais maduro desse capítulo é o plano de contingência para quando a noite for ruim. Porque a vida sai do controle, né? Com certeza. Um cano estoura, criança chora. E o que a maioria faz no dia seguinte? Acorda, toma o triplo de café para fingir que tá tudo bem e tenta forçar o mesmo nível de produtividade de um dia normal. Dobrando a aposta e se destruindo no processo. Pois é, o líder maduro reduz a velocidade do dia. O plano ensina a proteger só as 3 frentes essenciais. Fazer só a tarefa mais crítica no trabalho, ser paciente com a família para não descontar neles o cansaço e fazer só um movimento físico leve, nada de treino pesado. E regra de ouro, nenhuma grande decisão estratégica sob privação de sono. E como a gente implementa tudo isso? Sem depender de força de vontade. O material entrega um plano de 7 dias focado em vitórias mínimas. A ciência do comportamento prova que tentar mudar tudo de uma vez só gera frustração. O cérebro odeia mudanças radicais que não estão mapeadas. O roteiro de 7 dias fatia isso de um jeito muito cirúrgico. Conta pra gente como é o dia 1. O dia 1 foca numa coisa só. Acordar no horário combinado e fazer os 10 minutinhos da tríade matinal. O resto do dia pode continuar um caos total, desde que a pessoa vença a primeira meia hora do dia sem tocar no celular. Isso já dá uma baita sensação de controle. Aí no dia 2, a pessoa mantém a tríade e adiciona só um bloco de foco no trabalho, certo? Um test drive de ignorar o mundo por um tempo. No dia 3, entra a parte da glicemia, ajustando o café da manhã com proteína para não ter o crash no meio do dia. O dia 4 traz aquele horário de corte do sono, blindando a noite. O dia 5 adiciona o ritual de transição de 3 minutos antes de entrar em casa. E no dia 6, entra a hidratação e o movimento físico, chegando no dia 7, que é focado não em trabalho, mas em recalibração existencial, encher a bateria familiar com descanso intencional. E no domingo à noite, a pessoa construiu circuitos neurais completamente novos, sem precisar daquela motivação artificial que some no segundo dia. Resumindo toda a obra, fica muito claro que essa disciplina exigida não é uma prisão. De forma alguma. E nem aquele exibicionismo tóxico de produtividade de internet. Governar a biologia e proteger a atenção é, no fim das contas, a única forma real de liberdade. E isso levanta uma questão importante, que o livro deixa para o final, um confronto bem pesado sobre legado.
O autor nos faz perguntar de que vale acumular um monte de título, dinheiro, status. Opa, de que adianta tudo isso se, quando a crise bate, a primeira coisa que desmorona é a saúde mental e o casamento da pessoa? Exato. O legado sustentável não é o que a gente acumula em dia de sol. É o que continua de pé nas piores tempestades. O sucesso atual pode estar só se disfarçando de uma vitória vazia, cara. Ganhar no mercado profissional, mas perder o controle de si mesmo e afastar as poucas pessoas que importam na vida real. É um soco no estômago, mas super necessário para quem lidera a repensar o jogo inteiro. E para não cair nessa armadilha de uma vitória vazia, a gente precisa agir. A maior lição é que o conhecimento só tem valor quando a gente executa. Tem que colocar a mão na massa, não adianta só ouvir. Então fica aqui o nosso convite. Comece com uma única microdisciplina hoje mesmo. Pode ser simplesmente não carregar o seu celular no quarto essa noite. Ou amanhã focar só em tomar um copo d'água e fazer a tríade em vez de mergulhar nos e-mails. Vamos apagar uma luz vermelha daquele painel de incêndios por vez. Muito obrigado a quem nos acompanhou em mais essa exploração. Desejamos excelentes blocos de foco, manhãs intencionais e nos vemos no nosso próximo mergulho profundo.